Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vou trazer aqui para vocês alguns insights aí sobre o mercado das criptomoedas e também a sua correlação com o mercado tradicional. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, o ouro, o ativo mais valioso do mundo, está sugando muita liquidez, muito dinheiro está indo para o ouro, o que fez com que houvessem quedas tanto no Bitcoin como nos mercados tradicionais, né? Como você pode ver aqui, a Nasdaq voltou a se recuperar, né? Vou botar aqui no diário. Mesmo com algumas pequenas quedas, ela já voltou a se recuperar e continua aqui na sua tendência de alta, né? S&P 500 sofreu um pouco mais, mas mesmo assim está acompanhando aqui a linha de tendência de alta que eu tracei. Apesar dela ter sofrido aqui nesse período aqui, entre março e julho, isso foi devido àquelas turbulências aí de anúncios de tarifas e tudo mais, né? A economia americana está passando por uma grande revolução, vamos dizer assim. Dizem que o dólar, esse enfraquecimento do dólar é uma ideia para tentar reindustrializar os Estados Unidos e o pessoal lá está comprando ativos e comprando commodities e comprando meios de produção, usando as reservas deles para isso, né? E tentando fazer uma transição econômica. Isso tudo reflete aqui no nosso querido Bitcoin e na nosso mercado de criptomoedas em geral, né? Então, Bitcoin tomou um baque aqui, né? Nesses últimos dias e, apesar disso, ele ainda continua em tendência de alta, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. Para quem é trader, o mais certo a fazer é tentar fazer trades pequenos, em intervalos pequenos, porque realmente o mercado está um pouco indeciso nesse momento, né? Então não tem como você pegar uma tendência de curto prazo muito clara. Porém, para quem é holder, a tendência de longo prazo está realmente muito boa. Tem muitos indicadores aí dizendo que não estamos ainda no fim desse ciclo, nem no topo, nem nada. A gente ainda está com um índice de medo-ganância muito baixo mesmo. A gente está no medo, não estamos no medo extremo ainda, mas a gente está no medo. Esse índice, historicamente, ele diz que quando está no medo é uma hora boa de comprar, quando está na ganância extrema é hora de vender. Mas não é uma coisa que tem que ser analisada isoladamente, né? Tem que ser analisada em conjunto com vários outros indicadores. Aqui, esse é o gráfico do M2 Global versus o Bitcoin. O M2 Global nada mais é do que a quantidade de dinheiro disponível aí no mercado. Não só em dinheiro líquido, mas também em tudo que envolve, né? Títulos do tesouro e tudo mais. Esse aqui é um gráfico do Bitcoin versus o dólar. Nele aqui você que mede a força do dólar em relação ao Bitcoin, né? Nele aqui você pode perceber que o dólar está sendo enfraquecido nesse momento, né? E como ele está sendo enfraquecido, o seu sua força em relação ao Bitcoin está diminuindo. Aqui mais um indicador que, em conjunto com os outros, demonstra que o mercado ainda não chegou ainda no seu topo, né? Esse aqui é o P-Cycle Top, indicador muito famoso aí. Não vou entrar em muitas tecnicidades aqui, né? Mas basta você saber que quando essas linhas verde e amarela, que são duas médias diferentes,
Quando elas começam a se aproximar e se tocam, isso indica o topo do mercado. Ó, que em 2014 elas foram subindo, se tocaram. De 2014 a 2018, elas se tocaram novamente aqui e começaram a cair. Depois que elas se tocam e começam a cair. Aqui ela se aproximou um pouco, mas não chegou, se distanciou novamente. E aqui em 2021 foi onde foi o topo anterior do mercado. Ela se tocou e depois começou a cair. E agora estão as duas médias apontadas para cima ainda, por mais que ela esteja um pouco quase na horizontal, não muito, né? Mas ainda estão para cima e estão distantes. Então, se elas se aproximarem e começar a virar para baixo, isso é um sinal que pode ser levado em consideração, claro que em conjunto com os outros, né? Aqui é o múltiplo de Mayer, né? Só que o múltiplo de Mayer é um pouco diferente. Nele diz que quanto mais próximo da linha verde, mais favorável está para fazer compras, e quanto mais próximo das linhas vermelhas, indicado que você faça vendas. Tudo isso deve ser levado em consideração para saber que o topo do mercado ainda não está no fim. O topo não, né? O ciclo. O topo ainda vai chegar, vários. O topo é infinito, galera. O topo é infinito. Então, para o Bitcoin, é isso. Não tem como fazer outras análises aqui nesse momento, né? Aqui essa tendência de alta está sendo totalmente respeitada. É claro que ele perde um pouco, mas a precisão na análise gráfica não é uma coisa que existe, tá, pessoal? Isso é uma coisa que você tem que aprender. Não vai tentar fazer ficar perfeito. Ah, tem que ter 3 toques certinho. Depois desses 3 toques, se descer um pedacinho aqui, já era. O mercado só entraria em bear market se ele perder aqui, ó, os 70, 80 mil dólares. Vamos supor que ele começa a cair aqui, passa, perde os 80 mil dólares para desenhar. Começa a cair, chega aqui nos 70, 80 mil dólares, dá uma recuperada e depois desce aqui. Aí ele já formou um fundo descendente, né? A partir disso, você pode saber que o mercado vai entrar numa tendência de baixa de longo prazo e vamos entrar no nosso famoso bear market, né? Aqui no gráfico diário, né? Marcado aqui o topo histórico e aqui essa, esse suporte que foi perdido. Não foi perdido de forma confirmada, né? Então bora aguardar e ver o que vai acontecer, ver se o Bitcoin se recupera. Não tem como esperar muita coisa no final de semana, né? Podem ocorrer formações de gaps e tudo mais nos mercados da CME lá na Bolsa de Chicago, mas isso não vem a causa no momento. O Ethereum está lá também, batendo aqui no suporte, não, na resistência. O Ethereum está lá também, batendo aqui na resistência algumas vezes. Porém, ele está aqui na tendência de alta ainda. Ele só perderia essa tendência se ele perder esse fundo aqui de uma forma confirmada, né? Se ele perdesse aqui esse suporte, aí você poderia começar a ficar com medo. Se ele não perdeu isso aqui ainda, não, não tem por que você ficar preocupado. Para terminar, vamos analisar só mais uma altcoin, a Solana, respeitando aqui ainda a tendência de alta, né? Essa linha de tendência de alta. Se ela perder essa linha de tendência, você pode começar a ficar meio esperto. E se ela perder de forma confirmada aqui esse suporte,
é bem provável que estamos chegando ao fim desse ciclo e o bear market está por vir. Mais uma meme coin, só para finalizar. Aqui a Pepe. A Pepe eu acho que é uma meme coin já consolidada, né? Do mesmo jeito com a Doge, como a, sei lá, Shiba Inu, ela já tem seu lugar no mercado, né? E como aconteceu nesses últimos dias, nesse último mês, né? Ela teve uma queda, mas você pode ver que houve uma absorção bem grande aqui, ó. Tiveram grandes quedas, mas também tiveram grandes compras. Isso é um sinal bem bullish. Um sinal bem bullish. E o volume não está tão grande ultimamente, mas ela já se mantém estável de certa forma, que sua volatilidade vem diminuindo apesar de ser uma meme coin. Aqui está o suporte principal, né? E se ela perder esse suporte de forma confirmada, a gente pode começar a se preocupar. Vamos dar uma olhada aqui no CoinMarketCap novamente. Vou passar aqui, dar uma passada rápida aqui pelo meu portfólio. Que está bem baixo. Eu já tive essa quantidade aqui de perdas, mas é que eu também fiz muita besteira, né? Quando a gente está aprendendo, meu primeiro ciclo completo, assim, né? Eu conheci o Bitcoin antes disso, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo a não fazer besteira e comprar muitas altcoins e muitas meme coins com um capital muito grande, né? Um capital muito significativo. A minha maior posição aqui é em Bitcoin, felizmente, que é isso que está segurando tudo, né? O Ethereum está um pouco igual aqui, tem 109 dólares de lucro. E o Bitcoin Cash. Eu tinha Litecoin também, mas eu acho que eu vendi minhas Litecoins. Agora, praticamente todo o resto aqui, eu estou no prejuízo, um prejuízo considerável. Mas isso faz parte do aprendizado, né? A gente tem que ir aprendendo aí a controlar as nossas emoções, controlar o nosso medo, controlar a nossa ganância e não achar que vai vir uma dica de ouro que vai te fazer ficar rico com qualquer altcoin, qualquer meme coin. É possível que isso aconteça, mas isso aí já é mais como se fosse um cassino, não? Então, não tem como a gente se iludir, a gente tem que estudar o mercado da melhor forma possível e aprendendo com os nossos erros, acertos e os erros e acertos dos outros também, né? O mais importante é continuar estudando, continuar acompanhando o mercado, continuar estudando e vendo o que vai acontecendo, né? E tirando nossas próprias conclusões. Sempre faça a sua própria análise e tome as suas decisões baseado em suas próprias análises. E apenas tire as análises dos outros como uma inspiração. Às vezes as outras pessoas enxergam coisas que você não enxergou e você pode ver aquilo se aquilo faz sentido para você e se aquilo é válido, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por assistirem mais um vídeo. Um abraço, até o próximo. Valeu!